Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de julho, cuja leitura do dia, Carta aos Romanos, capítulo 8, e também segundo livro de Crônicas, capítulos 27 e 28. Vamos conversar sobre uma transformação gloriosa. Romanos 8, verso 18. Pega a sua Bíblia, por favor. Hoje me perguntaram, eu estava conversando mais cedo com um amado irmão, e depois uns jovens, depois do culto, me perguntaram, um jovem me perguntou como eu me sentia em saber que o vídeo que eu ia publicar ia para a internet, e medo, né? E temor. Medo porque eu sou envergonhado, retraído, e temor porque é a palavra de Deus. Acompanhe comigo, mas eis-me aqui, para a glória de Deus. O Senhor me ajude. Eis-me aqui, abra comigo, por favor, Romanos 8, 18. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos, aqui na minha versão, traduzido na CF como aflições e outras como sofrimentos, e não é aquele mesmo termo para tribulações, ou outros acho que é traduzido como aflições, mas sofrimentos. Eles fazem parte da caminhada de fé. Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 4, versos 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Fazem parte. Nós não devemos estranhar quando acontecerem. Versículo 12 do capítulo 5 de 1 Pedro ainda, concluindo a carta, olha o que Pedro diz. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. E o que Pedro escreve na sua primeira carta? Sobre o sofrimento cristão. Essa é a verdadeira graça. Então sofrer faz parte, irmão. Faz parte. Faz parte ficar doente. Faz parte se você ficar desempregado. Se você vendedor não tiver dificuldade dos clientes, né, comprarem serviços, produtos. Se você tem filhos, passar algumas questões com os filhos, algumas dificuldades. Algumas questões no casamento, se você é casado. O filho em relação aos pais. As questões em relação à vizinhança, em relação a N situações da vida. Elas fazem parte. Na igreja, fazem parte. Sabe? Elas fazem parte. E vão se intensificar. Mateus 24, 21 a 22 diz assim. 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E só que existe uma esperança. Apocalipse 21, de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o já primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. É interessante uma pausa aqui. Estou gravando domingo à noite. Acabei de chegar do culto ao Senhor com os irmãos. E está acontecendo culto na igreja aqui em frente. E como a culto aqui começa acho que meia hora antes do nosso terminar, então quando nós chegamos, muitas vezes ainda está acontecendo o culto. Aí acabei de ouvir um louvor, eu comentei sobre ele, sobre essa canção, em alguma das reflexões, aquele que fala João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, semelhante ao Filho do Homem, era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. E é interessante que essa é a nossa esperança. Coisa de 1 minuto antes de eu começar aqui a gravar o vídeo, enquanto eu estava fazendo a oração antes de gravar. Né? E interessante isso. Porque essa é a verdade, essa é a nossa esperança. Aí o texto continua, Apocalipse 21. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, vai passar. Vai passar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente são reais, mas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Elas existem, não devemos estranhá-las, elas vão perdurar até o nosso encontro com o Senhor, porque ele não fala o final da nossa vida, mas ele fala o que ele compara com a glória que em nós há de ser revelada. Vai passar. E que glória é essa? Ele diz, no versículo anterior, ele fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Qual é a nossa esperança? É que os sofrimentos desse corpo carnal, eles vão dar lugar a um corpo glorioso, onde não haverá, como Apocalipse nós lemos 21, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas já terão sido passadas. Quem tem essa esperança dessa glória em nós? O detalhe do texto não é a glória que estará diante de nós, a glória de Deus, mas é a glória em nós. E que glória é essa em nós? É de termos um corpo glorioso. E quem tem essa esperança, o seu RG, a sua identidade é celestial. Filipenses 3, 18 a 21. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, comentei desse texto na última reflexão, né? Que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Corpo abatido. Estava ouvindo uma irmã falando lá na igreja de algumas sequelas que ela teve por conta da Covid. E ela falava comigo isso. Algumas questões que ela teve, né? E ela falava assim, mas é que eu estava falando com o meu filho. Nós não somos daqui, isso vai passar, nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Esse corpo abatido, ele vai se transformar num corpo glorioso, segundo o eficaz poder de Deus de sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria, a nossa cidade, está nos céus. Então, quem tem essa esperança, o seu RG é celestial. Quem tem essa esperança, não só o RG, mas o seu destino é celestial. A sua moradia. Segundo os Coríntios 5, de 1 a 8. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Hoje a nossa morada é esse tabernáculo aqui, que sofre as consequências da Covid, que a memória fica falha, que fica cansado para falar, que se cansa de ficar em pé, que tem vários problemas, que adoece, que enfraquece, que se abate. Mas o nosso destino, a nossa moradia, ela é celestial, num novo corpo, e por meio do qual para sempre estaremos com o Senhor na eternidade. Quem tem essa esperança, o seu coração ele é celestial. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Meus pensamentos, o que eu busco, precisa ser da eternidade. Nossos pés e as nossas mãos estão aqui na terra, mas a mente e o coração na eternidade. Quem tem essa esperança, as atitudes são celestiais, não apenas o coração. 1 João 3, 1 a 3. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é,
o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se nós temos essa esperança de que quando ele vier, nós sejamos transformados semelhantes a ele, nós precisamos ter as atitudes daqueles que se purificam a si mesmos. Você precisa andar em santidade. Eu preciso andar em santidade. Quem tem essa esperança, a colheita será celestial. 1 Coríntios 15, 42 e 54. Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, corpo que se corrompe, apodrece, adoece. Ressuscitará em incorrupção. A natureza caída ainda é o que habita em nós. A corrupção, né? Mas ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A pausa aqui. O abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento. O abrir e fechar de olhos é do corpo sendo transformado. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A transformação gloriosa. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, nós precisamos ter essa esperança de que vai passar. Doença, problemas, dificuldade, sofrimento, tudo isso vai passar. Se é isso aqui que eu vou falar com você. Como então manter viva essa certeza? No texto que nós lemos, Romanos 8, alguns versículos antes, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como manter essa certeza? Em primeiro lugar, sendo feito filho de Deus. Segundo, somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Segundo, versículos 12 e 13. Fechando a porta para o pecado. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porém, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é necessário fechar a porta para o pecado. Você hoje não é mais dominado pelo pecado, mas você tem autoridade em Jesus para dizer não ao pecado. Terceiro, verso 14.
sendo guiado pelo Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quarto, enfrentando os sofrimentos da fé, sem fugir deles. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quinto, minimizando a relevância das adversidades. Ai, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Não sei. E você também não sabe o que eu estou passando. Mas o que eu sei é que nós precisamos minimizar a relevância das adversidades. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, não acho, não é eu acho, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, agora, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, toda vez que você olhar para um sofrimento, para uma dificuldade, para uma adversidade, compara com a eternidade. Você entendeu, servo de Deus? Quando você compara com a eternidade, você minimiza a relevância dessas adversidades. Sexto, versículos 19 a 23. Poderia separar um outro aqui, mas eu prefiro não. 19 a 23 é de nós fazemos isso sendo resistentes, ansiando por esse dia enquanto estamos gemendo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Essas primícias do Espírito, vamos dizer assim, é aquele vislumbre de como vai ser agora. É a porçãozinha, é o tira-gosto, por meio do Espírito Santo, de desfrutarmos, é o prenúncio da completude de que é nós estarmos no Senhor. Tá? Também gememos em nós mesmos. Estamos sofrendo sim, mas esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É nós sermos resistentes. Se eu não me engano, é resiliência que fala, né? Se eu não estiver enganado. É enfrentarmos, seguimos em frente, gemendo, sofrendo, mas com essa esperança no nosso coração. E como é que é essa espera? Uma espera paciente. Então, sétimo lugar, esperando pacientemente, versículos 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como também esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tenha paciência, vai chegar. Oitavo, isso aqui é demais, contando com a ajuda do Espírito Santo. E da mesma maneira, verso 26, também o Espírito ajuda, e esse termo ajuda é o termo grego sunantilambanomai, é aquele que se coloca ao lado para cooperar. Isso é maravilhoso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo vai contigo, lembra? Versículo 28. Nós vemos aqui, versículo 28,
de nós termos uma visão macro. Como assim? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente. Então, quando nos acontece um sofrimento, uma adversidade, o nosso olhar não pode ser um olhar micro daquele problema. Não é desprezar, não é olhar para, estou com foco no problema, mas é nós nos afastarmos. É igual você aqui, se eu puser aqui a Bíblia aqui pertinho do meu olho, eu vou enxergar aqui o número 11, por exemplo, que estou vendo aqui do versículo do capítulo 9. Quando eu tenho uma visão macro, eu vejo que não é só o número 11. Eu vejo que tem o texto aqui do versículo, aí eu vejo que está dentro do capítulo, eu vejo que tem um capítulo anterior na metade da outra página, eu vejo que, na verdade, isso aqui tem várias páginas, e eu vejo que é a Bíblia. Eu passo a ter uma visão macro, e não a visão focada naquilo. Então eu preciso ter uma visão macro. Outro, versos 29 e 30. O texto nos diz o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, isso é para nós sermos transformados à imagem de Cristo. Então, como eu também tenho essa esperança dessa transformação gloriosa? Não resistindo à transformação do Espírito Santo na minha vida. Não resistindo ao Espírito Santo, que nos chama ao arrependimento, que nos corrige, que nos mostra onde nós temos errado, onde nós precisamos nos corrigir para a glória de Deus. Em último lugar, os versos 31 a 39. Quem tem essa esperança faz isso entregando a Deus toda a glória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, mérito de Deus. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, mérito de Deus. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem dará é ele, mérito de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem escolhe é Deus. É Deus quem justifica é Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, é mérito de Cristo. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, é mérito de Deus, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós, o mérito é dele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mérito dele. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem amou foi ele nos amou primeiro, o mérito é dele, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele provou o seu amor em vendo Cristo morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. A glória é toda do Senhor. Nós precisamos ter essa esperança de que vai passar e nós viveremos essa gloriosa transformação. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.